Olá a todos, meu nome é Alexio Zeda, eu sou professor titular aqui do Instituto Federal Sul de Minas Campus Machado, doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos e chefe do Cervarte, o grupo de estudos em cervejas artesanais, e eu fui convidado pela Alitec Júnior a participar do ciclo de palestras da Alitec Júnior e trazer um pouco de informações, pelo menos criar a perspectiva de um debate a respeito das fermentações alternativas, é, focando principalmente na indústria cervejeira, na produção de cerveja. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer à Alitec, né, aos diretores, à presidência pelo convite. Fico muito honrado em participar desse evento. Né, esses eventos online durante esse processo de pandemia, eles são muito importantes para que a gente crie um canal, né, de debate, para que a gente possa crescer, possa se desenvolver. Então agradeço a oportunidade, saúdo inclusive pela iniciativa, né, de se criar esse evento online. E a nossa intenção aqui então é compartilhar um pouco do que a gente já trabalha no nosso grupo de estudo, né, no Cervarte, em relação à produção de cerveja, e trazer algumas informações a respeito de fermentação. São assuntos bem novos, né? São bem atuais e, de modo geral, as fermentações alternativas necessitam de muito estudo ainda. Então, que isso também seja uma possibilidade da gente iniciar um processo, principalmente aqui no Brasil, de pesquisa, né, e estudo sobre essas possibilidades que podem impactar fortemente no mercado, né, um mercado que cresce muito, que é o mercado cervejeiro. E vamos lá, né, vamos começar esse debate. Já vou até passar para vocês mais ou menos como é que a gente vai fazer a estrutura da nossa palestra. Né? A gente vai fazer uma pequena introdução sobre o assunto. Qual que é o cenário atual da indústria cervejeira? Né? A gente tem uma demanda dos consumidores, né, por cervejas artesanais, cervejas especiais, com sabor e aroma rico e único. Né? Uma característica muito típica dos consumidores de cerveja é exatamente essa busca por novos sabores, por novos estilos. Né? Mudou muito. Né? Se você for pegar a indústria cervejeira localmente, aqui no Brasil, né? Se a gente fosse fazer um retrato há 20 anos atrás, uma imagem como essa aqui, né, com essas canecas maravilhosas aí, seria muito difícil, né? Não existia uma cultura no Brasil de locais, de oportunidade de você degustar estilos diferentes, formas diferentes de você fazer cerveja. Era um mercado muito engessado e muito focado às cervejas comerciais, né? E isso mudou muito. Até por uma tendência que veio fortemente dos Estados Unidos, isso mudou muito. A possibilidade hoje de você poder consumir uma cerveja artesanal, uma cerveja especial, ela já faz parte do cotidiano da maioria das pessoas. Né? Elas têm acesso agora a essa possibilidade. E é perceptível, né, como está mudando um pouco o cenário. Né? Antigamente você tinha o vinho, por exemplo, com uma coisa mais sofisticada e uma cerveja com uma coisa mais popular. E isso vem mudando fortemente. Né? As pessoas estão procurando novos estilos, novas formas de se fazer cerveja, aromas e sabores específicos. Né? Se inicia no Brasil hoje uma identidade nacional de se fabricar cerveja, inclusive estilos tipicamente nacionais. Então, essa mudança de cenário, ela é muito positiva. Né? A indústria cervejeira vem se desenvolvendo muito e isso é muito bacana e muito promissor. Né? Então, se o mercado se comporta desse jeito, a gente que trabalha estudando o assunto, né, pesquisando sobre o assunto, a gente tem que corresponder e também trazer soluções alternativas, inovações, para que esse mercado possa atender esse público que procura novidades, né? E também que se crie uma oportunidade do crescimento das empresas locais, né? Que as micro cervejarias possam se desenvolver, que as grandes cervejarias possam ter a oportunidade de trabalhar com outros estilos. Isso é muito importante, né? E nos últimos anos, as cervejarias procuram utilizar leveduras alternativas. Uma forma de você atender esses consumidores que procuram
novos tipos de cerveja, né, novos estilos de cerveja, novos sabores, novos aromas, é uma das alternativas é você alterar o tipo de levedura, né, que você trabalha na sua produção. Sair um pouco do convencional e trabalhar um pouco com as leveduras alternativas. A gente vai trazer para vocês hoje um cenário com 3 alternativas, existem mais, né? Mas talvez as mais estudadas, mais a comunidade científica se debruçou a respeito são essas 3 alternativas, né? Que são as leveduras Kveik, que é até um termo para quem trabalha com cerveja, é um termo na moda, né? O pessoal que é cervejeiro caseiro, né? Já vem tratando muito sobre esse assunto. É um grupo de leveduras que tem características bem específicas, né, bem especiais e que podem trazer sim um impulso positivo para a indústria cervejeira hoje, tá? Um outro grupo, né, um outro gênero de leveduras que são as Brettanomyces, né? Então também são leveduras, também tem características especiais, vão trazer para a cerveja algumas características que são bem peculiares, né? Para a cerveja é uma alternativa também para que você trabalhe com cervejas diferenciadas, né, com sabores e aromas diferenciadas. E também o gênero Torulaspora, que também é utilizado, já vem sendo utilizado, principalmente para determinados estilos de cerveja, né, mais específicos, e também tem a capacidade de contribuir, né, nesse caso, muito com aroma e sabor, né, trazendo aromas e sabores também diferentes, também peculiares. E isso pode trabalhar a cerveja de uma maneira que atenda os consumidores mais ávidos, né, por novos sabores, por novos aromas. Beleza? Então a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai fazer uma pequena introdução. Na verdade, nem uma introdução, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como é que se comporta as leveduras convencionais, né? Para que a gente tenha uma base de comparação. Então, normalmente a gente trabalha nessa linha, né? Seguindo essa linha. E aí sim, entendendo bem essa linha, a gente vai poder fazer um comparativo e entender que alternativas são essas, né? Que essas leveduras podem trazer para a gente. Então, vamos começar nossa palestra aqui fazendo destinando um tempo para falar um pouquinho sobre as leveduras tradicionais, né? Então, para produzir cerveja, existem leveduras que já são utilizadas há muito tempo, ou já são bem, já está bem esclarecido qual que é o papel dela, o que ela pode contribuir, quais são os pontos positivos, os pontos negativos para a produção de cerveja. Geralmente se trabalha com o gênero Saccharomyces. A espécie mais utilizada provavelmente é Saccharomyces cerevisiae, tá? Que são leveduras, existem mais de 300 tipos de leveduras. E por que se escolheu justamente a Saccharomyces, ou a Saccharomyces cerevisiae em especial, como uma levedura tradicional? O que colocou ela como sendo uma levedura que se comporte tão bem para a produção de cerveja, tá? A Saccharomyces tem algumas características. A gente pode destacar, primeiro, o bom poder fermentativo. Ela fermenta muito bem, então ela tem uma capacidade de fermentação muito adequada para o processo, tá? Não só em termos de produção de álcool, mas também como produção de ésteres, produção de compostos fenólicos. Então ela tem uma contribuição para o aroma e sabor já muito difundida, já muito conhecida e muito adequada ao processo de produção de cerveja. E ela também tem uma boa, uma relativa tolerância ao etanol, ao álcool que ela produz, o que é muito importante. Ela não pode ser inibida pelo álcool, né? Senão isso aí comprometeria completamente o processo fermentativo. Então ela consegue tolerar, ter uma boa tolerância em relação ao álcool. E essas características são importantes para que você tenha na Saccharomyces uma boa opção para a produção de cerveja, tá? Além disso, e tem até uma fotinha aqui da nossa querida Saccharomyces. Além disso, ela tem também como característica pouca formação de espuma durante a fermentação, o que é importante para que você possa conduzir a fermentação nos tanques fermentadores, né, de maneira adequada, né? Muita espuma atrapalha todo o processo, né, compromete todo o processo. Ela não tem uma interação muito grande com o lúpulo, então ela não vai alterar, principalmente, as características de amargor do lúpulo. Então essa não interação, né,
com o lúpulo proporciona uma cerveja amarga, você mantém as características do lúpulo na cerveja, o que é muito importante. Tem uma fermentação eficiente, né, trabalha com uma eficiência muito adequada, é o padrão de eficiência, é o padrão da Saccharomyces cerevisiae. Ela tem uma característica que é importante, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesse aspecto, mas já adiantando, ela tem uma facilidade na redução de um componente chamado diacetil, tá? O diacetil é uma substância que ela é produzida durante a própria fermentação alcoólica da Saccharomyces, e muitas vezes ela é adicionada ao meio, né? Ela sai da levedura, ela vai para o meio, e essa substância, quando ela está no meio, quando ela está na cerveja, ela traz algumas características de aroma e sabor que podem não ser desejáveis dependendo do estilo, né? É uma característica mais amanteigada, né? É como se fosse... É difícil sempre falar sobre... descrever, né, aromas e sabores, mas nesse caso eu gosto muito da definição que me passaram, que parece muito manteiga de pipoca de cinema, né? Aquele cheiro um pouco mais forte, aquele sabor mais untuoso, né? Mais oleoso, né? E é bem por aí a característica do diacetil, o que evidentemente em grandes quantidades é um problema, né? Você pode inclusive perder a cerveja, né? Ela fica enjoativa, né? O consumidor pode rejeitar a sua cerveja por causa do diacetil, e a Saccharomyces tem a capacidade de consumir esse diacetil do meio, né? Então ele reduz essa quantidade de acetil na cerveja. Ótimo, né? Ela cria o problema, mas depois resolve o problema, é só você conduzir corretamente a fermentação. Tem boa floculação, que é outro ponto muito importante, né? Quando você está conduzindo a fermentação da cerveja, a levedura flocular, sair, separar do meio, se separar da cerveja, é muito importante que ela faça isso com rapidez, com bastante eficiência, para deixar a cerveja mais clara, para você clarificar a sua cerveja, tá? E além disso, ela tem um bom reaproveitamento. Essa levedura que floculou, que se separou da cerveja, eu tenho uma relativa, não, uma boa, na verdade, capacidade de reaproveitar, de reutilizar essa levedura para fazer uma nova fermentação. Dessa forma, reduzindo os custos de produção, enfim, fica muito mais tranquilo você fazer a sua cerveja, né? Então essas são as características mais importantes, né, de destaque em relação a Saccharomyces, né, a Saccharomyces cerevisiae em especial. E por isso que ela se tornou o convencional. Ela trabalha tão bem que ela ficou por muito tempo como sendo o convencional. Até hoje é o convencional. Só que você acaba tendo que procurar outras alternativas, né, diante do mercado, para que você possa se situar melhor no mercado. Aí, em relação a Saccharomyces cerevisiae, a gente vai falar um pouquinho dos nutrientes, né, que vão ser importantes para essa levedura durante o processo fermentativo. A gente sempre destaca como nutrientes açúcares, oxigênio, aminoácidos e minerais. E na palestra de hoje a gente vai falar um pouquinho em específico sobre os carboidratos, né, sobre os açúcares, para que fique claro qual que é o papel desses açúcares e também servir de base para comparação em relação às leveduras alternativas. Então, em relação aos carboidratos, em relação aos açúcares, quando a gente prepara o mosto, né, quando a gente vem com malte de cevada e faz o processo de braçagem, a gente consegue converter o amido, né, que está presente naturalmente no malte, converter esse amido, que é muito grande, ele é uma molécula muito grande, então a levedura não consegue consumir esse amido como fonte de carbono. Então você precisa quebrar esse amido, né, isso é feito durante a braçagem, e depois dessa quebra do amido você tem alguns tipos de carboidrato à disposição da levedura durante a fermentação, né, na etapa seguinte, que é a etapa de fermentação. Geralmente, no mosto que vai ser fermentado, a gente tem glicose, frutose, sacarose, maltose, maltotriose e o que a gente chama de dextrinas, né? De modo geral, as leveduras, a Saccharomyces cerevisiae em especial, ela consegue metabolizar a glicose, a frutose, a sacarose, a maltose e a maltotriose, tá? Algumas com mais dificuldade, outras com menos dificuldade, mas de modo geral ela consegue trabalhar com essas fontes de carbono. Só que a Saccharomyces ela não consegue utilizar a dextrina como fonte de carbono. Ela é grande demais, né? A dextrina é uma molécula com uma quantidade maior de glicose, né? de monossacarídeos, então ela é grande demais
para a capacidade da levedura em processar essa fonte de carbono e produzir álcool, gás carbônico e outros componentes. Então, como fonte de carbono para a Saccharomyces cerevisiae, a gente tem esses exemplos, tem até um gráfico aqui, né, que vai deixar mais claro isso, né? A gente tem aqui, deixa eu ver se o ponteiro aparece, a gente tem aqui no eixo X, né, aqui a fermentação em horas, né? Então, conforme vai sendo conduzida a fermentação, a glicose vai reduzindo, então quer dizer, a levedura vai consumindo a glicose, ela vai consumindo a frutose, ela vai consumindo a maltose e com um pouquinho mais de dificuldade, mas ainda assim consegue consumir também a maltotriose, só que a dextrina, que está representada por esses triângulos aqui, ela não tem essa facilidade ou essa capacidade de consumir, então elas permanecem no meio. Essa dextrina que continua na cerveja, né? Agora já pode falar em cerveja, logo após a fermentação, ela, apesar de não ser consumida, né, de não se transformar em álcool e gás carbônico, ela vai trazer para a cerveja uma característica de corpo, né? Ela vai trazer uma cerveja mais encorpada, ela vai ser um açúcar que vai continuar na cerveja, ela vai continuar disponível na cerveja e vai trazer esse aspecto mais encorpado para a cerveja. Aqui só mais uma representação, né? Deixando claro que a levedura, né? Aqui no caso a Saccharomyces cerevisiae, consegue consumir a maltose, 2 moléculas de glicose, a maltotriose, 3 moléculas de glicose, frutose, glicose, 2 monossacarídeos, sem problema. Só que uma dextrina, né, que seria uma quantidade maior de moléculas de glicose ou monossacarídeos, ela não consegue, ela não tem a capacidade, não consegue ser absorvido pela levedura e ser metabolizado. E o metabolismo para a fermentação alcoólica, ela segue mais ou menos esse padrão, né? Você tem a utilização da glicose, né? Então, se foi uma maltose, foi uma maltotriose, ela vai ser quebrada, né, pela própria levedura em um monossacarídeo, em uma molécula de glicose, e a partir da fermentação alcoólica, ela vai ter a produção de etanol e gás carbônico, né, concluindo assim a produção de etanol, a fermentação alcoólica. Mas é importante dizer que durante esse processo, além da produção de etanol e gás carbônico, que é o objetivo final, né, da fermentação alcoólica, você também tem a produção de outros componentes, tá? Principalmente ésteres, compostos fenólicos, entre outros, que vão fazer todo o buquê de aroma e sabor na cerveja. Aí que está a graça da coisa, né? A gente, quando toma uma cerveja, a gente não quer tomar uma bebida alcoólica só com álcool, né? Não é essa a ideia, né? Ela também tem que ter sabor, ela também tem que ter aroma, ela tem que te satisfazer também nessa parte sensorial, né? Não é só pelo álcool, é também por toda essa experiência, né? Toda essa possibilidade de você degustar uma bebida que te traz informações interessantes em relação à parte sensorial também, né? Outro ponto importante na produção de etanol é o fato de existir um limite para a produção de etanol, tá? E esse limite para a produção de etanol ela pode acontecer ou porque não tem mais nutrientes, então você não tem mais fonte de carbono, você não tem mais fermentação alcoólica, você chega num teto, né? Chega num ponto máximo de quantidade de etanol, né? De produção de etanol. Ou porque o etanol começa a ficar tóxico para a própria levedura. Então, a levedura ela tem um limite, que é o limite de fornecimento de fonte de carbono para produzir o álcool. Quando acaba a alimentação, quando acaba a fonte de carbono, ela para, ok? Mas pode acontecer de eu ainda ter fonte de carbono, a levedura tem a fonte de carbono, mas chegou num topo que ela aceita de porcentagem de álcool, de teor alcoólico, né? Então, ela acaba sendo inibida pela quantidade de álcool que ela já produziu. Isso é uma característica importante e também vai servir de base de comparação com as leveduras alternativas, né? Em relação aos compostos de sabor, né, que a gente falou anteriormente, esse esquema aqui ele mostra bem isso, né? A gente tem aqui uma exemplificação, né, uma esquematização de uma levedura e a gente vê que a levedura, claro, ela produz o álcool, ela produz o gás carbônico, mas também produz uma série de outros componentes que vão ser importantes para que você tenha, né, um aspecto de sabor e aroma na cerveja, né? Então, além do etanol, você tem produção de acetaldeído, de ácido acético, de compostos fenólicos, de ésteres, de álcool superiores, de aldeídos, de compostos com presença de enxofre, então, de acetil. Então, são diversas outras substâncias que são produzidas
pela levedura durante a fermentação que vão trazer essa característica. Então, quando a gente aqui, quando faz cerveja, a gente não está fazendo, a gente não quer uma fermentação para a produção de álcool, simplesmente, como de repente uma usina, né, de etanol, combustível, enfim. Ali o objetivo é a produção de álcool, né? Ou uma cachaçaria, muitas vezes, né? Então, aqui não. O que vem junto com essa fermentação alcoólica, de sabor e aroma, ela é fundamental, né? Para que você tenha uma cerveja equilibrada, uma bebida equilibrada, a gente tem que dar atenção a isso, né? E vamos debruçar um pouquinho mais sobre que substância é essa e são essas, né? E quais as características que elas conferem à bebida, né? Primeiro, o acetaldeído. O acetaldeído ele é produzido durante a fermentação pela levedura. Ela traz para a bebida uma característica de sabor que lembra maçã verde, tá? Gramíneas, cerveja... Eu vou ter cerveja verde, mas cereja verde. Desculpem a nossa falha. Então traz essa característica de maçã verde, né, para a bebida. Geralmente, quando você tem a produção do acetaldeído, você acabou conduzindo a fermentação de um jeito um pouco fora do tradicional, ou você colocou uma taxa de inóculo muito alta, né? Você colocou muita levedura para a quantidade de mosto que você tem, ou você trabalhou com uma temperatura mais alta do que a recomendada, ou com uma pressão mais alta do que a recomendada, então houve estresse da levedura. Se você estressar a levedura, se você trabalhar com ela fora do que ela é capaz de aceitar normalmente, sem alterar o metabolismo, é possível que você produza esse acetaldeído. Então, pelo estresse de temperatura, você pode ter produção de acetaldeído. Você pode ter acetaldeído também por contaminação, né? E isso é importante. O acetaldeído, né? Esse sabor de maçã verde, ele é ruim para a cerveja? Depende, tá? Depende do estilo de cerveja que você estiver fazendo e depende da quantidade de acetaldeído. Ninguém quer tomar uma cerveja, por exemplo, uma Pilsen com um sabor muito acentuado de maçã verde. Não faz muito sentido, não combina muito com o estilo, né? Então, ela é importante na quantidade ok, na quantidade adequada, na quantidade tradicional do estilo. Então, ela vai entrar como um ponto positivo desde que seja dentro dos limites aceitáveis pelo paladar do consumidor. Se ele tiver em grandes quantidades, ele é ruim. E a forma de se evitar o acetaldeído, ou de você manter o acetaldeído dentro desse limite aceitável, é através da maturação, evitar o oxigênio na cerveja já pronta, também a luz e o calor. Então aí você consegue manter em níveis aceitáveis o acetaldeído. A gente também tem a produção de ésteres, né, durante a fermentação alcoólica, que vão conferir para a cerveja um sabor e um aroma frutado, tá? Pode ter um sabor de solvente também, mas geralmente a característica mais peculiar, o que mais identifica os ésteres é exatamente esse sabor mais frutado, que pode ser positivo ou negativo, depende da cerveja. Se eu quero uma cerveja mais neutra, isso não é legal, mas se eu quero uma American Pale Ale, ok, né? Faz parte, inclusive, da característica da bebida. Então, dependendo do estilo que eu trabalho, eu vou ter uma tolerância maior ao éster, né? Então, o estilo vai dizer qual que é essa tolerância. O que vai influenciar a produção de éster durante a fermentação? Baixa oxigenação durante o processo fermentativo, principalmente no início do processo fermentativo. Lúpulo já mais velho, né, com uma próxima ao seu prazo de validade final, né, e aumento da temperatura ou densidade do mosto, né. Então você trabalhou com uma temperatura mais alta do que a recomendada ou com uma densidade do mosto maior do que a levedura é capaz de suportar. Então, ou você teve um estresse por temperatura elevada ou um estresse por uma densidade muito grande, teve um estresse osmótico, né? Você ultrapassou a capacidade de resistência à densidade, né? A quantidade de açúcares do mosto que a levedura é capaz de aceitar. Outra característica importante, né, em relação a aroma e sabor também são os álcools superiores, que tem um caráter de álcool solvente, né? Lembra um pouco medicamento.
Uma boa forma, talvez, a gente dizer o que são os álcools superiores, para quem já tomou um aguardente, né, uma cachaça, é quando você toma e vem aquele, né, vem aquele álcool que queima, né, o nariz, né, ele é um pouco desagradável, né, ele vem, você percebe o álcool na bebida. Em muitos casos isso não é interessante, não é desejável na cerveja, né? Então, de novo, aqui o remédio e o veneno ele é bem uma questão de dose realmente, né? Então, se você tiver uma quantidade de álcool superiores acima do que o estilo da cerveja permite, vai trazer um malefício, você vai perceber o álcool ali, e isso não é agradável. E quais são os fatores que vão influenciar o aparecimento de álcools superiores durante a fermentação? Aumento de oxigênio, diminuição da taxa de inóculo, você trabalhou com uma quantidade pequena de leveduras no início da sua fermentação, aumento da temperatura durante o processo fermentativo, então você vê que essa oscilação de temperatura durante a fermentação ela pode ser prejudicial, nesse caso, né, com a produção de álcools superiores além do limite aceitável, ou uma deficiência nutricional, uma deficiência de aminoácidos no seu mosto, o que pode ser corrigido também durante o processo de braçagem. Outro grupo importante que vai contribuir, né, para a definição de sabor e aroma das cervejas são as cetonas. A gente já falou um pouquinho sobre elas quando falou de acetil, né, sabor amanteigado na cerveja, uma sensação oleosa, né, na hora de você consumir a cerveja. Dependendo do estilo, até um certo limite ele pode ter ser aceitável, mas a partir de um limite a detecção dele fica muito evidente, acaba sendo bem desagradável, né, para a característica da cerveja. O que pode contribuir, né, a essa produção de cetonas? Aumento do oxigênio após a fermentação, aumento da temperatura durante a fermentação, então você houve uma oscilação de temperatura durante a fermentação, baixa taxa de inóculo, pouco inóculo, a gente percebe que realmente é um problema recorrente, né? Sempre quando você trabalha com uma quantidade de leveduras menor do que é recomendado no início da fermentação, isso traz problemas, né? Então fica bem evidente que temperatura e baixa taxa de inóculo ela é recorrente como sendo um problema, né, para sabor e aroma de cerveja. Deficiência da levedura na captação de aminoácidos e mutações, mosto deficiente de aminoácidos, mais uma vez um problema de nutrição, né, do mosto, por falta de aminoácidos, ou uma contaminação. Então você errou no seu processo de higienização da cervejaria e acabou permitindo uma contaminação bacteriana, já não estamos falando mais de levedura, estamos falando de bactéria e principalmente o Pediococcus, né? Porque ele tem essa característica e você acaba não respeitando, vacilando ali no seu processo de higienização e permite essa contaminação bacteriana. E por último, né, o último grupo de importância para o sabor e aroma das cervejas são os compostos fenólicos, que vai trazer um sabor de cravo, né, de especiarias na cerveja. Dependendo do composto, pode ser alguma coisa como se fosse meio plástico, lembra às vezes band-aid ou esparadrapo, né, aquele cheiro medicinal e tal. Dependendo da quantidade, ele pode ser aceitável ou muitas vezes desejável, principalmente o sabor de cravos e especiarias, mas além de um certo limite, além do limite do próprio estilo, isso passa a ser muito evidente, fácil de detectar e vai trazer para o consumidor uma sensação ruim. Tá? E o que vai influenciar a essa produção de compostos fenólicos é o tipo de levedura, inclusive você pode escolher uma levedura que tem uma característica de produção de maior de compostos fenólicos, o que talvez seja uma boa opção se eu quero fazer uma cerveja de trigo, por exemplo, né, cerveja à base de trigo. Temperatura de fermentação, então se eu trabalhar com uma temperatura de fermentação que não seja ideal para a minha levedura, para a minha Saccharomyces, eu vou incentivar a produção de compostos fenólicos, isso pode ser um problema. Contaminação por levedura selvagem, e geralmente é um desastre na cerveja. Cara, você perde a cerveja mesmo. Tirando os casos específicos, os estilos que pedem, né, o aparecimento, né, desses compostos fenólicos, geralmente, quando aparece essa característica, ela é um desastre. Não tem muito o que fazer. E a cerveja fica muito enjoativa e o consumidor rejeita, né? O consumidor não aceita essa cerveja. Tranquilo? Bom, então por que a gente fez esse levantamento e fez essa recapitulação
do comportamento das Saccharomyces. Para que a gente, bom, eu já sei como é que é o comportamento tradicional, né? O convencional é isso, né? Tudo muito certinho, tudo muito bonito. Vimos inclusive quais são os componentes que vão influenciar no sabor e o aroma, né? Então já deu para ver que produção de álcool e sabor e aroma são duas características que são importantíssimas e que a gente vai ter que levar em consideração quando falar sobre leveduras alternativas. Já vimos o tradicional, agora a gente pode fazer um debate um pouco mais aprofundado sobre as alternativas que a gente tem em relação a leveduras, né? Então, o primeiro grupo de leveduras que a gente vai trabalhar, ou que a gente vai apresentar para vocês aqui agora, são as leveduras Kveik, né? São leveduras que começaram a ser estudadas para valer há 2 anos, no máximo 3 anos atrás, né? O primeiro artigo que foi realmente relevante, ou que fez algum barulho, né? Que chamou a atenção dos produtores de cerveja de 2018. Vocês vão ver que boa parte da apresentação vai ser seguindo essa linha, né, desse artigo, porque tem muito pouca informação, é tudo muito novo, né? Então a gente mesmo lá no Servate está correndo atrás de fazer pesquisa em relação à levedura Kveik para entender um pouco mais como é que ela se comporta, porque o potencial é grande. Tá? A gente vai ver aqui na apresentação que o potencial da levedura Kveik ele é bem interessante. Se a gente souber utilizar corretamente essa levedura, ela pode ter um impacto muito positivo, mas muito positivo mesmo, na produção de cerveja, ok? Uma característica da levedura Kveik, que maravilha, aí tá aí, excelentes copinhos. Uma característica bacana da Kveik é exatamente essa, né? Ela é muito eclética, né? Ela é muito... Você pode trabalhar com diversos estilos utilizando a levedura Kveik, né? A gente tem aqui 5 estilos de cerveja diferentes que foram utilizados a levedura Kveik. Então, ela tem essa capacidade de não ser muito específica, né? A gente vai ver que nos outros casos, são casos onde a cerveja ela tem uma característica muito específica, muito peculiar. A Kveik não, ela trabalha muito similar à Saccharomyces tradicional, né? Ao método tradicional. Então, ela tem as suas vantagens sem alterar de forma muito significativa o resultado final. Pelo menos é o que a gente tem de informação até agora, né? Mais uma vez, a gente precisa pesquisar bastante em relação a isso, estudar bastante aí nessa levedura, mas num primeiro momento, pelo que a gente tem de dado até agora, não há muita alteração, o que é muito positivo, né? Então você consegue ter ser mais eclético, você pode trabalhar com vários estilos utilizando essa levedura, tá? E o que são as leveduras Kveik? É um grupo de leveduras que foram domesticadas e repassadas por gerações. Então, é um grupo de leveduras que já vem sendo utilizado há muito tempo e reutilizado e muitas vezes trocados entre cervejeiros. Então você ainda proporciona um contato de diferentes leveduras, né? Isso, claro, que vai influenciar no resultado final, tá? Essas leveduras Kveik, elas recebem os nomes das localidades onde foram utilizadas e boa parte, para não dizer todas elas são do norte da Europa, região da Noruega, Dinamarca, Suécia. É ali que se concentra essas leveduras Kveik e o estudo dessas leveduras Kveik. E nessa transação entre os cervejeiros, era muito comum o cervejeiro, há uns séculos atrás, né, ou muito tempo atrás, fazerem, né, esse intercâmbio de levedura, né, o cara de uma boa cervejaria de uma cidade, e era tudo muito, muito local, não chegavam nem a micro cervejarias, né, então eles trocavam muito, né, essa levedura, e isso proporcionou, claro, novas linhagens de Saccharomyces, né, que inclusive tem muitos trabalhos tentando entender a genética, né, para compreender o que aconteceu, né, que linhagem é essa nova de Saccharomyces, qual é o seu comportamento e assim por diante. Mas fato é que já foram isoladas. Inclusive elas são comercializadas. Aqui no Brasil você encontra leveduras do grupo Kveik, né? Tem muita gente utilizando, apesar de não ter muito conhecimento científico. Existe algum conhecimento empírico, né? O pessoal vem usando, vem trabalhando com ela, vem vendo pontos muito positivos, alguns pontos negativos, mas os pontos positivos eles são bem impactantes. E é importante que a gente entenda, né, um pouquinho mais sobre as leveduras Kveik. Aqui nesse slide a gente consegue entender um pouco melhor, né, essa questão da localização. Né, a gente tem aqui
o mapinha, né, do norte da Europa, tá aqui, Suécia, Noruega, Dinamarca, e é exatamente das localidades que vêm, né, as amostras que estão sendo utilizadas dessas leveduras. Inclusive, para quem já trabalhou com Kveik, né, o nome da região, ele dá o nome, inclusive, ao grupo de levedura, né, tá aqui o nome das cidades. Então você acaba tendo essa relação com essas pequenas cervejarias, né, essas cervejarias bem locais do norte da Europa. Então, pelos estudos, foi identificado que as leveduras Kveik, né, são leveduras que são um híbrido, ainda não muito esclarecido, mas já se identificou como sendo um híbrido de Saccharomyces cerevisiae com Saccharomyces eubayanus e Saccharomyces uvarum, né? Então houve esse híbrido entre as Saccharomyces. Aqui tem até uma imagem interessante, né? O pessoal na época, o que a gente está tentando fazer, né? Tem muita gente que faz assim, lá na região norte da Europa, né? Então eles fazem aqui o mosto, preparam o mosto, né? E como já são leveduras que já são utilizadas há gerações, eles colocam esse anel aqui, que se eu não me engano o nome dele é touro, e coloca esse anel dentro do tanque fermentador. É um anel de madeira, então ele acaba retendo essa levedura, né? Tá aqui até nosso amigo aqui fazendo, né? Erguendo aqui esse colar, né? Esse anel. E aí esse anel repleto de leveduras é colocado em outro tanque, é feita a replicação utilizando esse equipamento, esse material, né? Para fazer essa coleta e essa replicação, essa reutilização da levedura. E foi em cima disso que foi feita a pesquisa, né? Conseguiram captar, né? Fazer uma coleta dessas leveduras, e aí sim, né, tá até aqui 2 exemplos, foi levado para o laboratório e o pessoal está tentando entender um pouco mais como é que funciona, como é que se comporta as leveduras do grupo Kveik. Aqui tem uma outra imagem, né, mostrando como é que eles fazem, né, como é que eles jogam esse anel de madeira, né, e fazem essa captação, né, da levedura e pode replicar ela. É tudo muito artesanal, né, deu para perceber que é tudo muito artesanal. E a ideia é trazer esse contexto mais artesanal para um contexto mais industrial, né? Conseguir trazer essa realidade que funciona muito bem para essa região, para esse tipo de produção de cerveja, trazer essa realidade para uma realidade mais de maior escala, né? Mais industrial. Então vamos lá. Mas quais são as características até agora conhecidas das leveduras do tipo Kveik, né? A primeira característica ela já é absurda, você já bate o olho e você fala, não é possível. Geralmente quando você trabalha com os métodos tradicionais de produção de cerveja, uma das coisas que a gente até viu naquela introdução que a gente fez em relação a Saccharomyces cerevisiae é o fato da fermentação ser muito dependente da temperatura. E geralmente a gente trabalha com temperaturas mais baixas e muito estáveis, né? Então, se eu trabalho com uma levedura tipo ale, por exemplo, a gente vai trabalhar com uma temperatura ali entre 15 e 18 graus. Ok, vou trabalhar com 16 graus, né? E ela tem que ser muito constante. Quanto mais constante conseguir manter esses 16 graus durante o processo fermentativo, melhor vai ser a minha cerveja, principalmente evitando a produção de compostos de sabor e aroma acima do interessante, acima do ideal para o buquê, né? Para o sensorial da minha cerveja. Beleza. De repente eu venho com a informação que eu posso trabalhar a 40 graus Celsius. E outra, sem necessidade de controle de temperatura. É possível que exista essa oscilação. Eu trabalho com temperaturas mais altas e eu não preciso me preocupar tanto com a oscilação. Que informação é essa para mim como cervejeiro, como produtor de cerveja? Cara, a gente sabe disso. Quanto maior a temperatura, mais rápidas são as reações químicas, mais rápido é o metabolismo. Então, eu consigo fazer, utilizando temperaturas mais altas, eu consigo fazer cerveja com menos tempo. A levedura trabalha mais rápido. E se isso não compromete, num primeiro momento, isso não compromete a qualidade final da cerveja em relação a sabor e aroma, é o melhor dos cenários. É fantástica a possibilidade de eu reduzir meu processo produtivo, utilizando outro tipo de levedura sem comprometer a qualidade do produto final. E é isso que está observando em relação à levedura Kveik. Além disso, além de ela trabalhar muito bem, muito rápido, em temperaturas mais altas e sem necessidade de controle de temperatura, ela tem uma boa tolerância à concentração de álcool, inclusive maior muitas vezes do que a própria Saccharomyces.
Então ela não é inibida pelo álcool, pelo contrário, ela tem uma tolerância ao álcool, ao etanol, melhor do que a Saccharomyces cerevisiae em muitos casos, tá? E ainda, para melhorar mais ainda, ela tem uma alta floculação. Também muitas vezes mais alta do que a própria Saccharomyces. Só lembrando, floculação é aquela capacidade da levedura decantar e se separar da cerveja, tornando a cerveja mais clara. Isso é muito importante, né? A clarificação da cerveja pelo processo de floculação natural, espontâneo da própria levedura, é muito importante. Então, a princípio, excelentes características, e isso foi comprovado por alguns estudos, né? Tem aqui o estudo de 2020 do Garchol, que ele foi observar várias unidades produtoras de cerveja, né, lá no norte da Europa, né, que utilizam leveduras tipo Kveik, e ele observou que a grande maioria, tá, das cervejarias, das microcervejarias, de quem produz cerveja utilizando levedura Kveik, trabalha com temperaturas entre 30 e 35 graus Celsius. Isso é muito alto, tá? Para os padrões convencionais, para os padrões utilizados hoje em cervejaria, isso é muito alto, é mais do que o dobro. Então você consegue trabalhar com temperaturas muito altas. Ótimo, eu faço cerveja mais rápido, temperatura alta é aumento de velocidade cinética de reação. Além disso, um trabalho aqui do Price, de 2017, ele observou também em relação à temperatura, essa capacidade aqui, ele trabalhou com várias cepas, né? várias amostras de levedura Kveik, né? Ele catalogou todas elas, e ele observou que trabalhando com elas em temperaturas elevadas, ele teve um bom, né, aproveitamento, um bom desempenho dessas leveduras, o que ele considerou como sendo típico, né? Desempenho típico. Em temperaturas próximas de 40 graus Celsius, muitas vezes acima de 40 graus Celsius, ele conseguiu esse desempenho na maioria dos casos. Além disso, também por esse estudo a gente percebe que a tolerância também é bem alta. E a gente está falando de tolerância de 13% muitas vezes, 14%, né? Se a gente traçar aqui 13% como sendo padrão, o que é muito bom, tá? 13% de tolerância ao etanol, a grande maioria também tem essa capacidade, inclusive expande, né? Extrapola essa capacidade de crescimento ou de tolerância ao etanol a 13%. E outro dado importante, em relação a esse estudo, né, com diversas amostras, que boa parte delas, a maioria na verdade, consegue ter um percentual, uma capacidade de floculação muito boa, tá? São índices de floculação muito aceitáveis, muito bons. De novo, ponto para a levedura Kveik, outra característica bem interessante. Aqui fica até mais claro, né, no outro trabalho do Price, em 2018, essa questão da floculação. Ele traçou aqui como sendo uma alta floculação, aqui em torno de 80% mais ou menos de floculação. Ele traçou como sendo uma alta taxa de floculação e boa parte ou se aproxima dessa alta taxa e muitas vezes supera essa alta taxa. Então, você tem um comportamento em relação à floculação muito bom em relação à levedura Kveik. Não é só isso. Outras características importantes da levedura Kveik, né, que precisam ser destacadas, até por causa da temperatura, a gente já falou um pouquinho sobre isso, existe uma velocidade maior na fermentação, ela dura menos tempo, muitas vezes de 24 a 48 horas. Tem fermentações que levam uma semana, 7 dias, 8 dias, 6 dias no modelo tradicional. Então você encurta muito o tempo de fermentação. E encurtar tempo de fermentação é você conseguir colocar mais cerveja no mercado. O gargalo hoje da cervejaria, hoje não, sempre vai ser, o gargalo da cervejaria é a fermentação. Então você consegue desocupar o seu fermentador mais rápido para produzir mais cerveja, para manter a sua produtividade elevada, sem comprometer a qualidade. Excelente. Encurtar tempo de fermentação é muito bom, tá? Consegue trabalhar com altas concentrações de açúcar, tá? Está falando de 19,5 graus Plato, isso é muito, tá? Então o estresse osmótico, né? O estresse pela osmose por essas leveduras, ele é bem pequeno, tá? Ele não sente estresse por uma concentração muito grande de açúcares. Ela não tem a capacidade, não tem a propensão de produzir compostos fenólicos e produzir off-flavor através desses compostos fenólicos. A gente já viu que isso é importante, né? A gente falou
anteriormente sobre a questão dos compostos fenólicos, né? Essa sensação que lembra um pouco cravo e especiarias, o que pode acabar com a cerveja. Então ela não tem essa característica muito acentuada. E é recomendada, até pela própria característica de produção de ésteres, ela é recomendada para cervejas com traços frutados. Então existe uma tendência a produzir uma quantidade de compostos aromáticos que lembram traços frutados. Então ela chega a ser recomendada nesse caso. Tá? Apesar dela ser muito polivalente, né? Eu consegui trabalhar com praticamente todos os estilos utilizando a levedura Kveik. Essa característica frutada, ela foi demonstrada também por Price, né? Em relação aos componentes, né? O etilcaproato, o etilcaprilato e o etildecanoato, que são substâncias que vão dar esse traço mais frutado à cerveja, essa característica um pouco mais frutada à cerveja. Então, o que a gente quer dizer com isso? Encerrando essa parte da Kveik, né, com essa imagem maravilhosa. Que a levedura Kveik ela tem um potencial muito grande e ela consegue trabalhar muito bem com cervejas, com métodos e com estilos que são muito parecidos com o da Saccharomyces cerevisiae, encurtando o tempo, trabalhando com mostos mais concentrados, não interferindo muito na qualidade, tendo uma boa capacidade de floculação. Então, o potencial do uso da levedura Kveik para a produção de cerveja, ele é muito bacana, tá? Falta a gente fazer mais estudos e conseguir colocar isso mais em prática nas cervejarias, né? O segundo grupo que a gente vai trazer aqui como alternativa na fermentação, né, como alternativa na possibilidade de se trabalhar com novas leveduras, são as Brettanomyces, que aí já é uma outra pegada, né? Diferentemente das leveduras do tipo Kveik, ela já é bem específica, ela traz notas bem peculiares, bem particulares. Inclusive nos Estados Unidos ela é conhecida como cervejas Brett, né? Então já é uma outra coisa, uma outra pegada, características bem típicas, né, da Brettanomyces. Aqui tem até uma imagem que mostra isso, né? Ela tem essa característica um pouco mais champanhada também, a carbonatação dela é um pouco diferente. Ela tem uma característica um pouco mais champanhada. São cervejas mais ácidas, né? Então a gente vai observar que ela tem essa característica um pouco mais ácida. Ela traz alguns traços de sabor e aroma que são bem peculiares, que você não consegue muitas vezes encontrar isso com outras leveduras, a Saccharomyces, a Kveik, você não tem esses traços, são traços bem específicos da Brettanomyces. Então já é uma forma de você diversificar, aí você sair um pouco da casinha, né? Você olhar em volta e tentar fazer uma cerveja diferente. As espécies mais conhecidas, ou pelo menos mais utilizadas, são a Brettanomyces bruxelensis e a Brettanomyces anomala. Tá aqui a fotinha dela, você pode ver que até a morfologia dela é diferente, né? Ela não é muito redondinha, como é a Saccharomyces, ela é um pouquinho mais, em formato mais de torpedo, de bastão, né? Mas também tem as mesmas características de brotamento, enfim, só muda um pouquinho nessa característica morfológica. Vem se usando cada vez mais a Brettanomyces, né? Como fermento, né? Como levedura fermentativa em cervejarias, trazendo uma característica de cerveja um pouco mais ácida, tá? Ele é mais destacado, assim, você consegue perceber mais a Brettanomyces em cervejas belgas, principalmente fermentações secundárias ou espontâneas, né? Então no finalzinho ali depois da fermentação primária, no finalzinho do processo, você tem a participação da Brettanomyces, né? Trazendo aromas e sabores, isso é muito importante na cerveja belga, né? Essa loucura de aromas e sabores, ela acaba contribuindo. E nos Estados Unidos, em especial, você tem as cervejas Brett, onde aí sim a Brettanomyces entra como protagonista na fermentação primária, né? Então logo no começo da fermentação ela já tem a sua participação, traz um perfil sensorial mais frutado e floral à cerveja, e além de ser frutado e floral é diferente, é uma outra percepção de frutado, de floral, são outros compostos, outros ésteres, outros acetaldeídos, é outra característica de composto fenólico, você percebe álcools superiores também diferentes, então é diferente o paladar, é bem peculiar, é bem típico, tá? Ésteres voláteis e fenóis, né, que trazem esse perfil sensorial à cerveja. E baixa concentração de diacetil. Então você não se preocupa muito com a questão do diacetil, que é aquela característica mais amanteigada.
chega a nem ser perceptível, tá? E isso é bem próprio da cerveja Brett. Você nem precisa se preocupar muito com o diacetil. E geralmente a contribuição dos ésteres e dos fenóis é muito positiva, né? Porque é tudo diferente, você zera o jogo, né? É um novo tipo de cerveja praticamente. Então você tem essa característica, você pode trabalhar com mais tranquilidade. Tem uma resistência ao etanol muito boa, então ela não é inibida quer dizer, ela tem uma resistência à inibição pelo etanol na fermentação maior do que o método tradicional, né? Maior do que a Saccharomyces. Tem uma resistência também à pressão osmótica maior, então ela consegue trabalhar com mostos mais açucarados, né? Com uma densidade maior, né? Com um grau plato maior. Tem mais resistência ao baixo pH, inclusive ela tem por característica a produção de ácido acético, o que para uma cerveja tradicional, né, seria complicado, né, seria difícil de você conseguir administrar isso, mas ele acaba sendo desejável na cerveja Brett, na cerveja que trabalha com Brettanomyces, e vai ser importante para o sabor e para o aroma da cerveja. E reparem que ela consegue ter crescimento, inclusive, com pHs muito baixos, muitas vezes menores do que 3,4. Então a cerveja fica realmente ácida, ela fica com a característica bem ácida, e isso faz parte, né, da característica do estilo. Além disso, e aí talvez esteja uma das características mais importantes da Brettanomyces, tá? Ela consegue ter um consumo de fontes de carbono muito mais amplo do que a Saccharomyces. E isso que já... na verdade, a primeira coisa que o pessoal já abriu o olho e falou, opa, peraí, mas deixa eu entender isso aqui, né? A Brettanomyces, ela tem a capacidade de consumir fontes de carbono que o sistema tradicional, que a Saccharomyces cerevisiae não consegue consumir. A gente até falou um pouquinho sobre isso lá na introdução. Então, a Brettanomyces, ela tem uma capacidade de metabolizar uma grande variedade de açúcares complexos, como dextrina e celobiose. Então, lá no começo, quando a gente falou sobre fonte de carbono, e a gente comentou que a Saccharomyces ela consegue consumir glicose, maltose, maltotriose, mas ela não consegue consumir as dextrinas. Isso, no caso da Brettanomyces, não acontece. Ela vai consumir todas essas fontes de carbono, inclusive a dextrina. Então ela tem condição de quebrar essa dextrina em moléculas de glicose e absorver essa glicose oriunda da dextrina. Ela consegue se alimentar da dextrina, né? Porque ela tem enzimas, duas em especial, a alfa e a beta-glucosidase. A alfa e a beta-glucosidase vai dar essa característica que permite o consumo da dextrina pela Brettanomyces, tá? Então, os oligosacarídeos que não são fermentados pela Saccharomyces, elas vão ser convertidas em glicose pela Brettanomyces e ela vai conseguir consumir essa fonte de carbono, vai gerar uma cerveja que a gente chama de cerveja super atenuada, então ela vai ficar bem leve, não vai ficar encorpada, porque ela não vai ter mais dextrina como característica da cerveja, né? Vai ter um teor de etanol maior, é claro, se estou consumindo outras fontes de carbono, eu vou deixar minha cerveja mais alcoólica e eu vou ter pouca dextrina, vou ter pouco corpo na minha cerveja. Então eu vou trazer uma característica nova para essa cerveja, né? Então essa característica da Brettanomyces poder consumir dextrina torna ela especial e torna a bebida que ela produz também especial e bem peculiar, né? Inclusive, um ponto importante, a beta-glucosidase, né, que é essa enzima que permite o consumo de fontes de carbono como a dextrina, também vai ter uma atuação em cima do lúpulo, tá? Então, diferentemente da Saccharomyces, que não tem interação com o lúpulo, no caso da Brettanomyces eu tenho também uma relação com o lúpulo. Essa enzima, beta-glucosidase, ela vai liberar alguns álcools menoterpênicos aromáticos do lúpulo, realçando características florais e cítricas na cerveja. Então ela vai alterar alguns componentes importantes de sabor e aroma do lúpulo e vai trazer uma característica bem específica para a cerveja em relação ao floral e ao cítrico que ela vai ter, tá? Existe uma certa resistência a cervejas de Brett, né? Cervejas que são produzidas pela Brettanomyces, principalmente pelo seu caráter ácido, né? Uma cerveja mais ácida o pessoal já
Eu particularmente gostei muito, até recomendo que vocês experimentem, tá? Já existe no mercado, aqui no Brasil, algumas cervejarias que já produzem a cerveja Brett, né? Uma cerveja produzida por Brettanomyces. Vale a experiência, tá? Vocês vão perceber sabores completamente diferentes, não convencionais numa cerveja. E além dessa característica peculiar, né, dessa cerveja, existe um outro problema. A Brettanomyces, muitas vezes, ela atua como contaminante. Então, a Brettanomyces é muito bacana com uma cerveja Brett. Mas se ela aparecer numa cerveja tradicional, numa cerveja convencional, em estilos mais convencionais, ela passa a ser um contaminante e perigoso, inclusive, porque você vai ter, como ela consome dextrina, ela vai ter uma participação muito maior no aroma e no sabor da cerveja. Isso é um outro problema. Então, é muito complicado você dividir equipamento, né? Geralmente o pessoal tem um equipamento só para Brettanomyces e outro só para produção convencional. E mesmo assim existe o risco, né, de você ter uma contaminação pelo ambiente, enfim, uma contaminação cruzada muitas vezes, dessa Brettanomyces no sistema tradicional. Então, muito cuidado, né? Isso eu falo um cuidado de produção, tá? Em relação à cerveja não tem problema nenhum. Muito cuidado como contaminante na produção. Aí você vai alterar a característica do seu produto. E não é uma característica muito boa, né? A Brettanomyces como contaminante, ela vai deteriorar, né, a produção de... a sua principal característica de deterioração é a produção de fenólicos de sabor estranho, transmitindo algumas características que são desagradáveis, como aroma que lembra cavalo, olha isso, curral, couro, band-aid ou medicamento. Pô, não é legal, nenhum deles. Você pode escolher qualquer um deles, não é legal. Então, muito cuidado quando for pensar em utilizar Brettanomyces, para que não haja esse contato da cerveja Brett, da cerveja que você faz com Brettanomyces, com a sua linha convencional. E de maneira nenhuma, não é recomendado que você use o mesmo tanque. Aí correr um risco muito grande, né? Uma pequena falha no seu processo de higienização, você pode ter essa contaminação e você pode perder a sua cerveja, né? Então, deixar a Brett para Brettanomyces e as leveduras convencionais para o sistema tradicional, né? Para o sistema de rotina da cervejaria. Bom, era isso que eu tinha que falar sobre Brettanomyces. Está aqui mais uma imagem aí dessa maravilha. É engraçado como ela tem essa característica. Até a própria garrafa dela é diferente, ela lembra um pouco a garrafa de champanhe, ela tem essa característica mais champanhada, mais ácida, muito carbonatada. É uma cerveja que vale a degustação, beleza? E por último, vamos falar um pouquinho da Torula Spora. Ela é bem específica na sua atuação, uma levedura bem específica na sua participação na cervejaria. Aqui um exemplo de uma marca, né, que trabalha com a Torula Spora. Geralmente ela vem associada às cervejas à base de trigo, uma wheat beer, né? E ela não consegue trabalhar muito bem sozinha, não tem uma capacidade fermentativa muito acentuada. Geralmente ela vem em associação com a Saccharomyces cerevisiae, né? É uma característica que ela tem. Então você faz uma fermentação mista, né? Utilizando a Torula Spora junto com a Saccharomyces, principalmente para cervejas de trigo, né? Até pela própria característica de aroma e sabor que essa levedura proporciona. Como eu falei, né, tem uma fermentação mais lenta do que a Saccharomyces cerevisiae, produz muito éster, então dificilmente vai ser possível utilizar a Torula Spora em outros estilos, trazendo muito para uma tonalidade mais de banana, de uma coisa floral, lembrando rosas, tutti-frutti, que são características que vão se associar melhor a uma cerveja à base de trigo, já é esperado isso, né? Especialmente em temperaturas elevadas, ela tem essa característica de produção desses ésteres. Também tem a capacidade de alterar o lúpulo, diferentemente da Kveik, diferentemente das leveduras tradicionais, né, da Saccharomyces. Ela tem essa capacidade de interagir com os compostos aromáticos do lúpulo, que vão trazer compostos de aroma e sabor que são bem peculiares, bem únicos, isso é positivo também, dependendo dessa interação, evidentemente, mas vai trazer uma característica nova a essas cervejas à base de trigo.
Tem uma dificuldade que é a alta concentração de diacetil produzido durante o processo fermentativo. Então tem que ter muito cuidado com a temperatura durante o processo de fermentação. Isso vai trazer, claro, um impacto negativo. Lembrando que o diacetil é essa característica amanteigada na cerveja, o que pode ser um desastre numa cerveja de trigo, à base de trigo. Tem uma alta tolerância à pressão osmótica e a baixas temperaturas, o que favorece a utilização dessa levedura também, né? A Torula Spora, ela já é conhecida há muito tempo, mas ainda requer muito estudo para saber as melhores formas de se utilizar. Ela tem uma atuação muito pontual, em estilos muito pontuais. É possível que com mais estudo a gente consiga utilizar essa levedura com um maior alcance, né? Então, de maneira geral, a gente pode concluir essa palestra trazendo algumas informações. Primeiro é a seguinte: as leveduras alternativas, como a levedura Kveik, Brettanomyces e Torula Spora, necessitam, é importantíssimo que a gente faça mais estudos científicos para entender o comportamento dessas leveduras. Fundamental, tá? Muito pouco se sabe ainda, é tudo muito novo. Eu até vou deixar algumas referências aqui no finalzinho, vocês vão ver que são todas elas muito recentes. Então é importante que se debrucem, né? Que a gente se debruce em cima desse assunto para entender um pouco mais dessas leveduras que são promissoras, né? O processo fermentativo dessas leveduras é muito pouco entendido, tá? Então tem muita coisa para ser desbravada ainda, mas uma coisa é certa: se detecta, se percebe um grande potencial no uso dessas leveduras no processo fermentativo das indústrias cervejeiras. Então é importante, existe uma grande possibilidade de um retorno positivo e é a nossa função, é nosso dever trabalhar e pesquisar a respeito disso, para que a gente possa fazer, tá aqui uma excelente imagem, a gente possa fazer a melhor cerveja possível sempre, né? Fazer cerveja é uma arte e a gente precisa estar cada vez melhor preparado e dominando melhor essa arte, para que a gente possa trabalhar com esse líquido maravilhoso, essa bebida muito especial. Aqui algumas referências, tá? Para quem tiver mais curiosidade, quiser, né, beber um pouco da fonte, né, das informações que a gente trouxe aqui na nossa palestra. Vocês verem que não tem muita coisa e todas são muito recentes, 2020, 2019, 2018. E por último, já para encerrar, está aqui o meu contato, né, meu nome, Alex Uzeda, né, sou professor aqui no Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Campos Machado. Está aqui o nosso grupo, o Cervarte, né, grupo de estudos em cervejas artesanais. Tem o nosso site, visite o nosso site www.cervarte.com.br. Tem muita coisa bacana lá, podcast, alguns resumos de artigo científico, muitas notícias, então vale a visita. E para contato, né, tem o contato do próprio Cervarte, que é o contato@cervarte.com.br, e o meu e-mail profissional, né, o e-mail aqui do Instituto, para quem quiser entrar em contato. Estamos sempre à disposição para tirar dúvidas, debater, trazer novas informações. A gente tem muita pesquisa científica, muita pesquisa de extensão também, para quem quiser colaborar com a gente. Meu e-mail, alex.uzeda@ifsuldeminas.edu, tá até errado aqui, tá? É .edu.br. E aí você pode fazer o contato comigo, alex.uzeda@ifsuldeminas.edu.br. Tranquilo, gente? Foi realmente um prazer estar participando do ciclo de palestras. É sempre muito bom a gente partilhar. Eu sou apaixonado por essa área de fermentação. Não preciso dizer que sou apaixonado por cerveja. Eu sou louco por essa parte de fermentação. Ela é muito bonita, ela é muito promissora. Tem muita coisa que a gente pode aprender ainda nessa área, né? As possibilidades são muito grandes e cabe a nós fazer a nossa parte, compartilhar essas informações e incentivar a todos vocês que pesquisem, que estudem. Isso é muito importante na nossa área. Tranquilo? Bom, a todos vocês então, saúde!